De acordo com o observatório da oposição, que é produzido pelo Partido Liberal a partir de dados da Frente Parlamentar de Agricultura, em 14 meses de governo, em 4 meses de governo, 4, tá vendo isso? 4. Em 4 meses de governo, o Brasil registrou 56 invasões por movimentos sem terra, ou seja, uma alta de 143% em relação a 2022. As informações... E olha, 143% de aumento em 4 meses. 143% de aumento em relação a 12 meses. Então, se esta média for mantida, nós vamos estar falando aí de quase 500% de aumento na invasão, se a gente mantiver, né, essa progressão. As informações mostram que nós tivemos 6 ocupações a menos do que as registradas durante toda a gestão de Jair Bolsonaro. De 2019 a 2022, o Brasil ele contabilizou 62 invasões de terra. De acordo com o MST, o baixo número de invasões entre 2019 e 2022 está relacionado à pandemia. O movimento, ele... Absurdo. Não, e detalhe, que ele assume que ele invade. Detalhe que ele assume que ele invade. Ele assume que ele invade. Parece imprensa reportando o resultado. Exatamente. Aí eu vou te perguntar, onde é que ficou o sem terra durante a pandemia? Ficou em casa. Pode ir. Pode. Oi, senhor sem terra. Oi, senhor sem teto. Onde você estava durante a pandemia? Eu fiquei em casa. Bom, o movimento contestou os dados e disse que foram 191 ocupações durante a gestão de Bolsonaro. Mesmo assim, é irrelevante perto dos números desses 4 primeiros meses. Não só o MST, mas o INCRA também apresentou números divergentes relacionados às invasões. O Instituto indica que até 17 de abril deste ano, o Brasil registrou somente 33 ocupações de terra. O INCRA este que já está loteado com os amiguinhos do MST. Fala aí, Fernandinho, eles ficaram em casa durante a pandemia? Olha, é uma piada, uma piada assim de muito mau gosto. Primeiro porque nós temos aqui claramente digamos, um gás, um combustível que é dado ao MST por conta do governo Lula. Isso é um fato. O que é muito diferente do MST relatado pelo mesmo Lula ao longo do segundo turno das eleições. Porque quando perguntado sobre a relação dele com o MST, o Lula dizia o seguinte: não, gente, o MST não é mais isso. Agora o MST produz arroz, como é que fala quando você produz o arroz sem ovo? Orgânico. É arroz orgânico. E vende esse arroz orgânico e se financia dessa forma, etc. Então não é um movimento mais que invade terras. Por isso que ele deixou de invadir terras ao longo do governo Bolsonaro. Essa era basicamente a justificativa do Lula. Ele assume, as invasões disparam. O MST agora não só diz que invadiu durante o Bolsonaro, como diz ainda que não invadiu mais por conta da pandemia. Ou seja, o MST nunca mudou. Essa foi uma das maiores mentiras ditas por Lula ao longo da sua eleição ali no segundo turno. Agora, o segundo ponto mais, digamos, absurdo dessa história toda é que o MST é um grupo que existe para praticar um crime. Invadir propriedades é um crime. E a função é igual o PCC. Dele... Exatamente. É igual o PCC. A função dele é única e exclusivamente criminosa. E tem apoio explícito do governo federal e do presidente da República. É uma vergonha para o nosso país que o presidente da República apoie abertamente um grupo criminoso, financie um grupo criminoso, dê apoio político a um grupo criminoso, permita que esses crimes cresçam e aconteçam no país dia após dia, sem que as autoridades e os outros poderes não façam absolutamente nada. Não há nenhuma reação sequer do Ministério Público Federal. A PGR não abriu um inquérito.
para investigar quais são as relações diretas entre o governo federal e o MST. E não é que você precisa descer algumas várias camadas para entender se o governo realmente apoia ou não apoia o MST. O apoio é público e notório. E não há uma investigação para dizer exatamente até que ponto este governo está apoiando estes crimes e até que ponto este governo e as pessoas deste governo precisam ser responsabilizadas criminalmente por isso. E pior ainda, os líderes do MST, não é que eles se escondem, não é que eles estão foragidos, não é que ninguém sabe onde eles estão. Todo mundo sabe onde eles estão. Inclusive, alguns deles viajam dentro de jatinhos da FAB indo para a China ao lado do presidente da República. E nenhum deles nunca foi chamado para prestar um único depoimento sobre as terras que invadiram. Não foram chamados para prestar um único depoimento sobre as inúmeras famílias que são utilizadas por este movimento para invadir terras e que têm a sua vida praticamente destruída, colocadas em condições de moradias absolutamente degradantes e nunca foram chamados a depor, nunca foram chamados a prestar contas, nunca foram chamados à responsabilidade pelos seus inúmeros crimes. É preciso dar um basta a isso. Mas só haverá um basta no dia que nós tivermos autoridades com coragem suficiente para chamar essas pessoas e dar nome e sobrenome aos culpados e ao que eles fazem. É, isso aí. Ao mesmo tempo também em que nós estamos vendo no Brasil as pessoas virarem réis por incitarem as Forças Armadas nas portas de quartéis, enquanto isso, e elas não podem mais usar redes sociais, enquanto isso o Stedley, né? Durante o passeio na China, sendo parte integrante da comitiva do presidente, fez uma estação ao crime, que é o abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vermelhos. Agora, um dado importante, Pavi, e que mostra o quanto que é errado todos esses argumentos que o MST usa. Óbvio, a gente sabe que é errado, mas as invasões elas só acontecem porque o governo quer que aconteçam. Se o governo não quisesse, elas não aconteceriam, eles combateriam essas invasões. Se você olha os dados do governo Lula 1 e 2, a média anual de invasões por parte do MST era na altura de 180 a 200 invasões. Quando começa o governo Dilma, esse número mais ou menos se mantém, 180 a 200. Quando começa o governo Temer, eles caem abruptamente e se tornam os menores da história no governo Bolsonaro. Ou seja, se o governo quer combater, ele consegue. Se o governo quer que não existam mais invasões de propriedades privadas nos interiores, nas zonas rurais, Brasil afora, isso não acontece. Ou seja, as invasões que a gente vê hoje, elas acontecem porque o governo deixa acontecer. Ele quer que isso aconteça de alguma forma. Tanto e o sinal mais claro e político que foi dado nesses últimos tempos foi, de fato, a presença do Stedley lá na comissão. Membros do MST no tal do Conselhão, né? Eles estão no Conselhão, eles estão por todos. Dominaram o INCRA, Conselhão, estavam na China com o presidente Lula, ou seja, quase a institucionalização de uma organização que comete crimes de invasão de propriedade privada. Exatamente. Só que aí tem uns vazamentos para a imprensa dizendo que o Lula está muito irritado com o MST. Muito irritado. Tá Por que ele não fala? Pois é, porque eles estão invadindo demais. Porque não fala e porque não faz nada. Não, isso porque o que ele gosta de fazer é falar. E que essa irritação piorou quando eles invadiram o terreno da Embrapa, que era um terreno lá de pesquisa, etc. E, curiosamente, o terreno da Embrapa foi um dos poucos que o MST, de livre e espontânea vontade, porque são do diálogo, evidentemente, deixaram. Simplesmente deixaram o terreno da Embrapa, não voltaram a invadir lá e foram invadir outros terrenos privados de outros. O MST não só invadiu propriedades produtivas de empresas de capital aberto até, como invadiu também áreas de pesquisa e também áreas de conservação ambiental. Assim, para todo um movimento, toda uma linha de defesa política do meio ambiente, a gente está, no mínimo, muito incoerente quando a gente vê a atuação desses políticos. Ô, Nicolas, a gente tem o ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o Paulo Teixeira, né, que afaga, e o
Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, que bate, né? É o good cop, bad cop. Você acha que isso é uma estratégia do governo? Eu acho que, na verdade, é tiro no próprio pé, né? Porque, de alguma forma, isso coloca parte da opinião pública contra o próprio governo petista e, ao mesmo tempo, o MST tenta pressionar o governo para conseguir mais terras para o movimento. Mas também é importante que se diga, né, que, bom, existe lei, existem processos para que as terras passem às mãos do MST, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Boa parte dessas invasões são meramente simbólicas e o próprio movimento sabe muito bem disso, né? Que vai ter reintegração de terras, enfim. Mas eu tenho a impressão que o MST está muito mais numa disputa de não subir no mapa, né? Enfim, então invade a terra, ganha visibilidade, pressiona o governo, coloca o Lula em saias justas, coloca, de alguma forma, a imprensa contra o governo e o governo precisa fazer alguma coisa no final das contas, né? Só que, a médio e longo prazo, a tendência é que o setor agrário brasileiro se afaste cada vez mais do presidente Lula. E isso vai ter um peso gigantesco, porque o setor agrário influencia muito, né, na opinião pública, nos meios de comunicação. Então, por isso que é um tiro no próprio pé, né? Então, o PT ele precisa exatamente saber separar o que é um movimento que, de fato, está dentro da legalidade e aquele que não está. Mas ele nunca vai fazer isso, né? Não.